Na análise histórica não existe o se. Não existe o se. Porque o se não aconteceu. Nós, historiadores, trabalhamos com aquilo que aconteceu, que está no passado e que pode ser um passado até próximo do presente. Já fiz até vídeos falando sobre isso. Na conjuntura política, na análise de conjuntura política, cabe nós falarmos no se, porque a gente pode prognosticar o futuro. Eu não digo que é uma previsão, como se fosse uma previsão de videntes, astrólogos e místicos, mas um prognóstico, olha, indica que poderá acontecer isso dentro do fenômeno atual. Muito embora na política a gente pode ter surpresas no futuro. Então eu acho um tanto quanto, vamos dizer assim, um tanto quanto precoce dizer, por exemplo, que Ciro Gomes não vai concorrer em 2026, que terminou a carreira política de Ciro Gomes. Como eu também acho precoce dizer que Ciro vai de fato concorrer. Eu acho que a gente tem que esperar o tempo, e o tempo é o senhor da razão. Mas, mais do que esperar o tempo, é preciso entender algumas coisas que estão acontecendo. Primeiramente, haverá, e já está começando, talvez, a acontecer o fenômeno de decepção com o estelionato eleitoral que o Lula apresentou durante a campanha. E aí, meus caros, a gente vai vendo o quê? Olhem só, prestem atenção nisso que eu vou dizer. Nós vamos ter um descontentamento do eleitor médio que votou no Lula, porque não vai acontecer as mudanças, não vão acontecer. Infelizmente, eu sinto muito dizer isso. E não é uma torcida, não é torcida contra, pelo contrário. Mas a gente vê que não vai se concretizar. Por quê? Porque os métodos adotados no que tange a política econômica de Lula são os mesmos de Bolsonaro. O neoliberalismo não responde mais para as demandas de um país como o nosso. E quem vai ditar as regras desse desgoverno Lula será Geraldo Alckmin. Portanto, meus caros, Alckmin em termos de politicamente falando, é claro que ele é muito mais civilizado que Bolsonaro, mas é neoliberal tanto quanto o pensamento de Paulo Guedes. Então, meus caros, a gente não vai ver a solução dos problemas, o encaminhamento de um país novo. Por outro lado, também o desgaste da imagem de Bolsonaro. E vou dizer onde que o Bolsonaro vai se desgastar se aprovada a tal PEC do senador vitalício. Ali vai ser, com certeza, o desgaste da imagem de Bolsonaro. Porque Bolsonaro vai ficar lá no Senado para falar mal de Lula, sendo que ele está lá exatamente salvo pelo Lula, que vai salvar o Bolsonaro de ir para a cadeia. E boa parte do eleitorado de Bolsonaro já está vendo isto. E isto está desmobilizando, inclusive, o quê? Desmobilizando os setores que estão nas frentes dos quartéis. Notem que hoje estão lá meia dúzia. Já estão diminuindo. Já tem gente na internet desabafando que quantos estão lá agora os filhos de Bolsonaro, um está no Catar, outro está no resort de Santa Catarina, outro em outro lugar. Ou seja, a família não está com a militância que está reivindicando, por exemplo, intervenção militar e revisão das urnas. Eles estão tranquilos. E isso está chegando para essa militância. O que resta, então, para o bolsolulismo? Resta a tentativa de manchar o nome do Ciro e dizer, olha, o Ciro está velho demais, não tem condições. A pergunta que eu faço, com quantos anos Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu em 2022? É a mesma quantidade de anos que terá Ciro Gomes em 2026. Então, se for por esse critério, a meu ver, é um critério pífio. Ah, mas Ciro disse que não iria concorrer. Ciro disse que não iria concorrer. Agora, ele não disse que não ia concorrer de fato, definitivamente. Ele nunca fechou essa possibilidade. E dentro dessa possibilidade, quem nunca falou que não ia fazer uma coisa e acabou fazendo no futuro outra? Por conta exatamente de retroceder, porque às vezes a gente pensa, eu não ia lá, mas teve a necessidade de estar lá. E é necessária a presença de Ciro num debate de 2026.
porque Ciro vai catalisar todas as críticas corretas que ele fez em 2018, em 2016 e os anos anteriores, a qual ele já vinha criticando a política econômica adotada nesse país. Portanto, Ciro Gomes, para mim, não está morto. Morta talvez esteja a análise precipitada de quem acha que vai adivinhar as coisas meramente no achismo. Pode ser hoje que os 3% que Ciro Gomes tem seja muito ruim eleitoralmente, e o é. Mas eu pergunto, será que ele está derrotado de fato politicamente? Eu não vejo essa derrota de Ciro politicamente. Assim como eu acho que Lula e Bolsonaro não ganharam politicamente. Lula ganhou por uma margem muito pequena eleitoralmente, mas politicamente também não ganhou o páreo. Então as coisas precisam ser postas e a gente precisa ter muito cuidado para não fazer análises precipitadas.